Oi, pessoal, vamos falar do Escutas Culturais, que é um projeto da gente que a gente está desenvolvendo aqui no município de Guambi para ouvir a comunidade, todas as comunidades, a bem dizer, para a produção democrática do plano de cultura. Tá? É uma promoção de encontros para ouvir a comunidade, nesse caso de Guarambi, onde a gente precisa, para a construção do Plano Municipal de Cultura, saber quais eram as culturas que existiam em tais comunidades, em tais distritos, ouvir as intenções e aquelas atividades culturais desenvolvidas que são invisíveis para a sede dos municípios e para as outras comunidades. Ou seja, uma interação de descobertas onde a gente vai fazendo e tomando nota de tudo isso através dessas reuniões, dessas oitivas com a comunidade. É uma construção de um plano de cultura, tá? Onde você tem o quê? Vem entender e atender a demanda posta pelo problema, que é o quê? Conhecer o que se tinha de cultura e o que se deve desenvolver naquela comunidade. Então, a falta de um plano que norteia a construção de políticas públicas no município é um problema. A gente precisa de planejar, certo? É isso que você tem que levar para a sociedade para eles começarem a ter participação. A gente precisa planejar. Para planejar, a gente precisa de vocês. Então, vocês têm que chamar a sociedade junto, junto com o Poder Executivo para elaborar o plano de cultura. E essa chamada, essa audiência, essas mini audiências que são as escutas culturais. Né? Então ela tem um objetivo principal e geral que é promover audiências sociais para escutar, auscultar, sentir e identificar, né, as identidades formadoras da cultura do município que estão em várias partes do município e não somente na sede, onde às vezes muitos planos de cultura são desenvolvidos apenas ouvindo aqueles técnicos, aqueles professores notórios da comunidade e não a comunidade em si, os lavradores, aqueles produtores de artefatos de barro, de palha, aqueles artesãos, artesãs, aqueles boleiras. Então, nós temos que ouvir esse povo, gente, da agricultura familiar, aquele povo da economia solidária da zona rural, da roça, da favela, daquelas casinhas residenciais. Então, essas pessoas têm muito aprendizado, muita cultura a ser demonstrada. Então, os atores envolvidos vão ser os servidores da secretaria, né? O conselho de cultura. É bom se ter um conselho de cultura antes de você elaborar seu plano de cultura. Você tem que ter um conselho de cultura, porque esse conselho vai acompanhar essas escutas, revezando seus membros, porque ele vai balizar e vai fortalecer a qualificação da produção desse teu plano de cultura, tá? Então, gente, temos também associações de bairro, quilombolas, comunidades escolares, comunidades do campo, residenciais governamentais. Então, são todos os atores mesmo, certo? Que fortalecem e formalizam aquela comunidade que você está atendendo. Então, qual vai ser a ação que nós vamos desenvolver nessas escutas? Realizar encontros calendarizados, você não fazer um calendário, divulgar bastante, construir um macro mapeamento cultural através das audiências. O que é construir um macro? Depois que você fazer uma audiência, você vai construir um mapa do caminho, um mapa ideológico, um mapa das atividades e ações culturais, como se fosse um mapinha turístico e um mapa assim mental para você levar para a Câmara de Vereadores, fazer uma leitura, mostrar para cada vereador, olha o que a gente encontrou na sua comunidade, você não sabia, rapaz. Então é isso aí. Delegar representantes para o comitê de construção do plano, porque você pode criar também um comitê para construir o plano de cultura baseado nisso aí, certo? Trazendo de cada comunidade um representante. Realizar visitas presenciais específicas nas comunidades. Isso aí é a logística principal da escuta cultural. Realizar visitas dos quilombos. Né? Aí você tem aqui em Guarambi, nós temos quilombo de Queimadas, quilombo Morro de Dentro,
nós temos terreiros, temos as casinhas onde a gente vai realizar. Nessas casinhas também, que a gente fala casinhas, são aqueles residenciais comunitários, gente, da Caixa Econômica Federal. Vamos realizar no final uma última escuta na sede, onde aí nós vamos abrir para todas as pessoas, mas aí separar por categorias. Isso foi um feedback interessante de separar por categorias, tipo dança, teatro, música, porque para não dar diferenciação nas propostas e também é, não misturar as propostas e às vezes uma linguagem cultural sobressair mais que a outra, entendeu? Então a gente separa. É bom separar certas categorias de diálogo. Então, e nós vamos ter um feedback, né? O feedback vai ser o que? A entrega para a sociedade disso que a gente fez através do plano de cultura, como também depois que você terminar a escuta cultural, porque, é claro, a cada escuta que você fazer, a cada visita, você vai fazer um relatório, tá? Um relatório tipo uma ata, e é claro, e cada um vai ter a lista de frequência, certo? Porque depois você vai fazer um relatório final, entregar na Câmara de Vereadores, entregar aos secretários de cultura, ao seu secretário de cultura, e, se possível, entregar a todas as secretarias, porque tem a transversalidade do apoio das secretarias para desenvolver algumas atividades que elas devem estar cientes, né, sobre quais foram as carências, as inquietações e necessidades do povo. Porque quando você vai fazer a escuta cultural, gente, sabe uma coisa que muito acontece? O povo vai pedir tudo aquilo que o governo não está levando. Ó, tá faltando água aqui também, tá faltando saneamento básico, tá faltando isso. Então, você pega nota dessas coisas, porque, queira ou não, são ações, são notabilizações que fazem parte daquela escuta, né? Aí depois você tem um plano de ação, de ações, metas, estratégias, que na verdade é um plano operacional assim. É o plano operacional de como você vai realizar essas estruturas. Você vai realizar. Aí você tem a ação, realizar encontros calendarizados com as comunidades. A meta, ouvir anseios culturais da comunidade, promover um movimento de abertura dos braços da secretaria, conhecer a realidade cultural do município, formar um banco de dados, fortalecer e valorizar a comunidade, suplementar o Plano Municipal de Cultura, que é o principal, né? E que estratégia nós vamos usar para isso? Locomover em locos, né, para reuniões, promovendo divulgação antecipada, ouvir mestres e mestras de saberes locais e de associação através de registros em foto e imagem, averiguar através de pesquisas sobre as culturas das comunidades, dialogar com os professores, historiadores e demais acadêmicos sobre a visão deles a respeito das culturas guanambienses, registrar sistemas online de dados e mapeamento, gravar em áudio, vídeo e manuscrito, realizar book fotográfico, decretar via executiva a criação do comitê para o plano. Então, assim, gente, nós separamos também ações, metas, estratégias, justamente para que a gente não fique perdido na execução. Aí é claro que temos uma agenda, né? A gente fez uma agenda em, um, em 2 meses, mas na realidade essa agenda, como a gente já está desenvolvendo ela, uma coisa muito criteriosa e é interessante é você fazer um convite prévio. E essa agenda ela deve ser feita em conjunto com a comunidade que você vai visitar, ou seja, você vai antes de visitar a comunidade, você tem que fazer o convite. Ah, será que tal dia vai dar certo? Porque chega lá não dá certo não, viu, gente? Você está vendo essas datas aí, a gente colocou umas pré-datas aí, mas a gente caiu do galho. Chegou lá, olha, tal dia não vai dar para a comunidade não, vai estar todo mundo num show evangélico, isso e aquilo. Então, você tem que ter essa expertise de dialogar com a comunidade, conversando com agentes comunitários, né, para que você não perca a viagem. Então, esse que é um detalhe da agenda, eu já falo logo com vocês. Conversa bem antes com a comunidade, que o que você pensa, às vezes a reunião da comunidade, ela pede para fazer num domingo de tarde, tá? Então, são coisas que tem que ter essa maleabilidade de diálogo com as comunidades. Aí nós, exemplo,
Nós fizemos aí, né, escutas culturais em várias localidades, né, aqui em Guanambi. Aí nós tivemos datas que nós mudamos porque o povo da comunidade pediu: "Ó, essa data não dá pra gente não, vocês fizeram da cabeça de vocês, mas não dá." Então tem essa expertise, viu, gente? Então é isso aí. Isso aí é o Escutas Culturais. Esse projeto eu vou estar deixando para vocês aqui à disposição, né? E vamos lá para a segunda parte do Escutas, que é a metodologia que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos para a segunda parte do Escutas Culturais, que na verdade é a metodologia. Eu fiz uma metodologia básica de trabalho para que a gente não fique perdido e os colegas que fossem fazer, caso eu não pudesse ir naquele determinado dia, eles seguissem a metodologia, tá? Eu me chamo Jardim Alarcon. Vamos aqui para a metodologia dessas escutas culturais, desse projeto de escutas culturais para a construção junto com a comunidade do Plano Municipal de Cultura, tá? Na metodologia, você vai fazer o quê? Né? Nós vamos ter que, esse aqui é um índice, né? Você vai fazer um material de coleta de dados, né? A matriz de ações, você vai ter na metodologia, que eu vou mostrar a vocês o que é a matriz de ações, que é uma matriz simples com objetivos, estratégias e metas. Mas isso é a questão técnica, ou seja, vai servir para os técnicos. Metodologia de coleta de informações, uma relatoria simples, tá? Você vai usar relatoria simples, tá bom? Ou seja, o caderno mesmo da caneta e vai anotando lá, ó, na planilha. Na planilha, numa folha de papel em branco mesmo, tudo que as pessoas forem falando de necessidades para melhoria de cultura na comunidade, como também aquilo que existia e terminou, e não está mais praticando. A gente precisa fortalecer, ou seja, um reizado, ou seja, uma quadrilha. Então, anotando: não, tinha quadrilha aqui? Tinha, então a gente anota. Ah, qual é o dia do padroeiro aqui? É tal dia. Então, tudo isso que traz, que remete à cultura daquela comunidade, vai se tomando nota para fazer uma relatoria final. Nós temos que ter lista de frequência com nome, profissão, localidade de contato, tá? Eu vou ter nesse projeto que eu estou mostrando aqui para vocês de metodologia dos estudos culturais, eu tenho aqui anexo um modelo de fichas de frequência e tudo, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, certo, gente? Então, material de coleta de dados, né? Ideias e carências, ou seja, a gente vai através de uma relatoria. A metodologia de coleta de informação vai ser através da entrega da matriz de ações e eixos, patrimônio material e patrimônio material, e a divisão em grupos, né? Em polos, sub-eixos. Isso aqui é a metodologia 3. O patrimônio cultural, né? A gente vai falar um pouco sobre patrimônio cultural. Nós temos que falar o que é um patrimônio cultural, né? Segundo a legislação brasileira, patrimônio cultural pode ser definido como isso aí que está aí, ou seja, um conjunto de imóveis ou imóveis existentes em um país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, historiográfico, etnográfico, bibliográfico, artístico. Então aí você vai conceituar o patrimônio cultural imaterial, né? Assim como também o imaterial. Então esses conceitos são bons de levar para a comunidade, ou seja, estar expondo a comunidade, né? E o patrimônio cultural e material, vocês já sabem, né, gente? É aquilo que não se pode tocar, mas são saberes, fazeres, ofícios, modo de fazer, celebrações, formas de expressão cênica, lendas, costumes. Então, como é feito isso aí? Não, o encontro, no caso, na escuta cultural, é feito da seguinte maneira. Eu fiz aqui uma descriçãozinha, vou lê-la para que vocês entendam mais ou menos como a gente faz. O encontro será realizado em cada comunidade descrita e pleiteada com antecedência junto ao Conselho de Cultura, secretaria responsável pela pasta de cultura, e a posterior publicizado com antecedência à comunidade interessada. Será demarcado local, hora e data em ambiente que possa comportar as pessoas da comunidade de forma adequada, favorecendo logística e participatividade de todos. Favorecer o transporte de um conselheiro da sociedade civil é bom,
Caso participe é fundamental, tá? Após o encontro, será com a demarcação de um encontro final de todas as escutas. Comunidades é uma escuta central na sede, com a presença de representantes do legislativo, do jurídico e executivo. Então, tem que se fazer uma reunião geral com toda a comunidade no final dessa escuta, como se fosse a última escuta, né? Onde depois, né, nesse índice, será entregue a todas as comunidades escutadas a relatoria, onde a gente poderia entregar a todas as comunidades que foram escutadas a relatoria, né? É, e é isso aí, gente. Aqui você tem um modelo das escutas culturais, ou seja, objetivo, estratégia e metas é a planilha técnica, ou seja, não é essa planilha que você vai utilizar para ouvir o povão, né, lá na comunidade, sim, é caneta e papel apenas. E esse modelo é objetivo, estratégia e metas é onde o pessoal técnico vai chegar e alocar todos os dados apanhados da escuta cultural e colocar aí para eles se nortearem, né, e fazerem o paralelo com o Plano Nacional e Estadual de Cultura. Então é feito dessa maneira, tá bom? Aí tem a lista de frequência, muito importante, né? E o meu muito obrigado, tá? Obrigado a todos os colegas da Secretaria de Cultura de Guanambi e aos outros municípios que estão abraçando essa proposta do Escutas Culturais para a confecção do Plano de Cultura, tá bom? Então vou deixar esses documentos na descrição do vídeo e um abraço. Tchau.